Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026, terceira semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 4a, versículos 5 a 10a e versículos de 13 a 17. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo o Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua casa, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher. Disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Elaí, mulher do Iita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que trouxessem. E ela veio, e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebisse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: mata-me Urias, o Iita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhes notícias de Joabe, do exército e da guerra. Depois disse-lhes: desça à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei, e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos de seu amo, e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para a sua casa. Davi convidou para comer e beber à sua mesa, e o embriagou. Mas ao entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito, em companhia dos seus servos e do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, mandou pelas mãos de Urias. Dizia nela: colocai Urias na frente, aonde os combates for mais violentos, e abandonou-se para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar, aonde ele sabia estarem a guerreiros mais violentos. Os que defiaram a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns dos exércitos, o da guarda de Davi, e morreu também Urias, o elilita. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50, versículos de 3 a 4, versículos de 5 a 6a, versículos de 6b a 7, versículos de 10 a 11. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia, Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, e misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purifica-me, lavai-me todo o interior do pecado. Apagai completamente a minha culpa. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, e o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós,
só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Mostrai assim quanto sois justo na sentença, enquanto o resto, o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci da iniquidade, e o pecador já minha mãe me concebeu. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exaltarão estes meus ossos que esmagastes. Desviei de vosso olhar dos meus pecados, o pecado de toda iniquidade transgrasseis. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do reino aos pequeninos e escondistes dos poderosos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda à noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem os espojos. Por fim, os grãos, que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que o Senhor semeia na terra. É a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna a maior do que todas as hortaliças, e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme ele podia compreender. Só ele falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Eis que nos tempos de guerra, todos os reis enviavam seus exércitos para a guerra, de costume. Davi enviou Joabe com seus oficiais de toda Israel. E estavam em disputas e mataram e devastaram os amolecitas e saquearam Rabá. Mas Davi ficaram em Jerusalém. Um certo dia, eis que ao amanhecer Davi estava andando pelo seu palácio acima, e eis que viu uma linda mulher, Betsabeia. Mas Betsabeia era casada com Urias. Davi a desejou fortemente e não olhou o pecado que estava cometendo. Mandou chamar Betsabeia e a deitou com ela. Acabou engravidando. Temendo que Urias descobrisse, mandou que Urias ficasse à frente do exército para ser morto, e assim se cumpriu. Davi cometeu o pecado do adultério. No Salmo responsorial, diz o Senhor, diz o salmista: misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia, Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, e misericórdia.
na imensidão do vosso amor, purifica-me, lavai-me de todo o interior do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Fazei-me ouvir cânticos de festas e de alegria. Exultarão estes os meus vossos que me esmagarão. Desviei o vosso olhar dos meus pecados e apagai toda a minha transgressão. Já no Evangelho narrado segundo São Marcos, mostra que Jesus falava sempre às multidões e falavam em parábolas, mas ele sempre explicava aos discípulos, que possamos compreender todas as palavras do Senhor Jesus e abrirmos os nossos corações para entender o que o Senhor quer nos dizer dia após dia de nossa vida e que possamos colocar em prática, sempre obedientes ao sagrado magistério da Santa Amada Igreja Católica e sempre aos seus santos ensinamentos, guiado pela Igreja Mãe Mestre, nos possamos sempre envolvermos a cada dia na presença do Senhor, hoje e sempre. Amém.